Nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Varton Lacerda, deputado estadual do PT e pré-candidato do partido à Prefeitura de Altos. Deputado, prazer revê-lo e receber o senhor novamente aqui no Jornal Dia News, na Dia TV. Obrigado, Douglas, é um prazer estar aqui novamente, a gente falar daquilo que a gente gosta, falar das nossas ações, falar de política, enfim, estou à disposição. Deputado, vamos começar falando de um assunto que o senhor tem tocado reiteradas vezes, que é uma obra estruturante muito importante para o município de Altos e que o senhor disse uma vez, olha, já esteve mais longe, já esteve mais distante, que é a extensão do metrô até o município de Altos. A gente acompanha o governador Rafael Fonteles nesse esforço, né, para efetivar o intermodal, que vai interligar a região sul à região norte, ao Porto de Luiz Correia, ou seja, a produção de toda a região sul para ser escoada via Porto de Luiz Correia e de outras partes do Piauí. E eu lembro que o senhor, quando esteve aqui, disse, conversei com o governador, disse, vai ser intermodal. Bom, mas de um determinado ponto, por exemplo, até passando por Altos e já chegando no litoral do Piauí, é ferrovia. É ferrovia. E aí o senhor disse, são duas linhas, o senhor até explicou, são duas linhas férreas, uma delas vai ser para o intermodal e a outra, o senhor disse, pediu para o governador utilizar para levar o metrô até o município de Altos. Como o governador tem colocado essa pauta como prioritária e quer que ela seja efetivada o mais rápido possível, o senhor já conversou de novo com o governador e tem alguma informação nova a respeito dessa extensão? Vamos lá, eu tenho acompanhado as andanças do governador, assim como ele é muito incisivo naquilo que ele se propõe a fazer, né? Nessa viagem que ele está fazendo nesse momento para a Ásia, especificamente para a China, ele debateu lá um investimento para o intermodal que ele projetou, colocou no seu plano do governo e debateu com a gente, com a Assembleia no início do ano, né? Olha como ele faz isso gradativamente. Bom, no que diz respeito ao metrô de Altos, isso é uma luta muito antiga, viu, Douglas? Mas extremamente necessária para aquela região. É necessário, eu sou um lutador dessa pauta, você sabe disso. E nós tivemos com o governador há uns 3 meses atrás, onde nós debatemos os assuntos referentes por Altos região. Quando eu falo de Altos agora, eu costumo dizer que Altos é como se fosse uma região, que eu luto para transformar o território do Gameleira, naquela região, o Vale do Gameleira, né? Sendo Altos como uma cidade polo. Por que é importante? Nós temos a linha férrea, que passa praticamente no centro de Altos, próximo ao centro de Altos, ali no bairro Batalhão. Uma linha férrea que está ativa. Essa linha férrea que passa em Altos, que está passando em Altos, ela é a que dá destino à Fortaleza, trem de cargas. A que dá destino ao litoral, lá no bairro Batarão, próximo ao bairro Triângulo, né, é a antiga linha férrea que vai para Luiz Correia. Essa é do intermodal. Essa é do intermodal. Quando o governador perguntou, me mostra aqui no mapa onde é que elas se convergem. Eu digo aqui, mostrei para ele. Bom, qual é a diferença da linha férrea de Altos para o metrô de Altos? Ela está pronta. O que precisa ser feita, né? Trabalhar os trilhos para receber veículos leves, VLT, que ela está para trens pesados, né? Aí tem que fazer um trabalho de recuperação nela. Construir as paradas, interligar em Teresina. E ela interliga em Teresina. Aonde? No Disseu, né? Então, aí os trens já existem, foram 2 anos atrás, não sei se você lembra, foram adquiridos VLT novos, né? 3, e foram tirados os antigos que estão em Teresina, sem ser utilizados. Reformar, trabalhar os trilhos, fazer as paradas. Eu acredito que 3 paradas, você coloca uma em Altos, no bairro Batalhão, coloca uma por volta ali da localidade Vista Alegre, outra na Taboca de Pau Ferrado. Pronto. Interliga Teresina. É um custo, não é um custo tão alto como se fala de governo de investimento. Então é uma pauta nossa. Então, quando nós debatemos com o governador sobre o intermodal, que é um projeto audacioso dele e necessário para o estado do Piauí, nós colocamos em pauta novamente a questão do metrô. E ele absorveu a ideia. Ele disse, no pior cenário a gente leva o metrô para Altos, né?
No pior cenário, se eu não conseguir, no pior cenário, ele vai me dar para alta. Então existe a pauta. Agora é um governo que eles, todo o projeto dele faz um trabalho de longo prazo, né? Trabalho de investimento desse. Porque não é barato. O intermodal desse está avaliado em 900 milhões de reais. Quase $1 bilhão. Quase $1 bilhão de reais, especificamente para esse projeto, né? Então é um projeto de 8 anos no intermodal, não é de 4 anos. Vai ter a eleição de 2026, sim, né? Mas a vida segue. Aquela história, não, mas vai demorar, mas tem que dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, vai continuar demorando, mas ainda. Tem que dar o primeiro passo. Eu sonhei ainda ser o presidente dessa companhia metropolitana de transporte aqui, essa que é que toma de conta do metrô. Se eu topasse sair, eu já tinha errado esse metrô nos peitos. Agora, deputado, falando a ideia do governador é levar simultaneamente, ou seja, o metrô até Altos, quando o intermodal começar a funcionar, ou pode ser uma ação que vem antes? Não, eu acredito que elas vão acontecer simultaneamente. A última conversa que eu disse para ele é, se eu não conseguir viabilizar o intermodal, o metrô sai. Porque já existe a linha, né? No caso do intermodal, ele vai ter que refazer toda a linha, praticamente toda, de Altos até Luiz Correia, porque ela já foi danificada, já existe sítios em cima, casas, é complicado. Quer dizer, é uma linha que está inativada. É inativada, por isso que o valor é estimado em 900 milhões de reais, né? Porque vai ter desapropriação, né? Toda uma construção. No caso de Altos, essa linha é uma linha ativa que é usada todo dia. Por que eu bato muito nessa tecla? Altos, passa a linha férrea que vai para Fortaleza, que passa toda a carga de trem que vem Fortaleza, São Luís, passa por Altos, né? Você tem uma BR, a 343, que leva para o norte do estado, leva para o porto, que vai ser inaugurado agora em dezembro, e leva para o porto do Pecém, e leva para Parnaíba e Fortaleza, não é isso? Então, se você tem essa condição de ter os trilhos e uma BR numa cidade metropolitana, você já começa a sonhar em outras coisas. Por que não um parque industrial em Altos? Por que não? Teresina não aguenta mais, tá assim. Tem um parque industrial em Teresina, mas você vai lá ver se tem empresa. Porque é fora de BR, é fora dos trilhos, é fora disso. Então, Altos, os trilhos passam pela cidade. É uma saída para a grande Teresina, o próximo parque industrial ser em Altos. Eu defendo essa causa. Agora, deputado, já nós vamos falar de Altos especificamente, mas sobre a questão política, hein? Já, não sai daí. Nesse caso, o metrô que faria o percurso Teresina-Altos, Altos-Teresina, não seria conectado com o metrô de Teresina, seria uma composição diferente. Interligaria no Disseu. No Disseu. Interligaria no Disseu. Porque esse metrô, essas composições que seriam reutilizadas, seriam para Altos, e o metrô continuaria fazendo a linha normal. Seria algo como trabalhar o transporte público na modalidade, que eu não digo modalidade de Teresina, mas São Luís, Fortaleza funciona bem, né? Como é que chama? Conexão, de interligação. Essa interligação que tem hoje, essas paradas para várias linhas, né? Então é o seguinte, Viria de Altos, interligava no Grande Disseu. Se tivesse passageiro lá e o trem estivesse vago, pegaria. Se não, um vagão desse, uma composição dessa, comporta trazer até 600 passageiros. Uma composição, 600 passageiros. Vamos embora fazer um cálculo hoje. Você está falando aí no caso dos três. Sim. 600, trazer 600, quer dizer... 600 passageiros. Em uma viagem. Lotaria, toda viagem que viesse de Altos lotaria, principalmente no horário pela manhã, onde vem os trabalhadores e vem os estudantes. A passagem de Altos hoje o interurbano custa aproximadamente de 8 a 9 reais. Uma passagem. E o custo da passagem do metrô, há um ano atrás era mais barato, como sofreu reajuste de combustível, de peça, tudo está avaliado hoje em 3 reais. Olha a diferença. 3 reais, aí sem contar com nenhum subsídio, com nada, o próprio trabalhador, estudante, enfim, pagando. O que paga hoje em uma, serviriam para 3 viagens. 3 viagens. E você receberia gente,
lógico, de Coivaras, de Pau-d'Arco, de Beneditinos, de Alto Longar, de Novo Santo Antônio, que essas pessoas trabalham e estudam também em Teresina. Veriam de ônibus até Altos, pegava o trem, né? Eu sou defensor muito forte desse projeto, eu acredito muito que ele vai sair. Eu acho que o governador, comprando essa ideia, eu acho que ele comprou, né? Nós vamos conseguir tirar do papel e atender os anseios da população. Bom, agora vamos para as eleições municipais no município de Altos. E eu queria, nós trouxemos inclusive aqui no Jornal Dia News a notícia, e eu queria, o senhor como deputado estadual mais votado de Altos, representante de Altos, sua esposa, a ex-prefeita Patrícia Leal, governou o município por 8 anos. Sim. Então há uma ligação, o senhor tem uma ligação muito forte com o município de Altos, tem um time de Altos, enfim, tem uma ligação, e é pré-candidato do PT à prefeitura do município. E Altos passa agora um momento delicado, com o pedido de criação de uma CPI, desvio de recursos do Fundeb, enfim. Como é que o senhor tem acompanhado, avaliado essa situação? Quer dizer, quando a maioria dos municípios, dos gestores, trabalham para buscar mais recursos, ampliar investimentos na educação, a cidade de Altos, os vereadores, os parlamentares, pelo menos a maioria, estão questionando a forma como esses recursos foram aplicados. Olha, Douglas, assim, a minha identidade com Altos, ela é muito forte, até porque eu moro na cidade. Eu acho que dos 30 deputados que estão na Alepa, eu sou o único que mora na cidade. Fica lá, vem de lá. Os outros deputados passam uma semana aqui, voltam para sua cidade, e assim faz. Eu não, estou lá todo dia. O senhor vai e vem todo dia? Todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia, né? Se for necessário. Então, eu tenho um sentimento, eu visito as comunidades, visitei muito esse final de semana, eu conheço a população que votou muito forte em mim, né? A minha esposa foi prefeita de lá há 8 anos. E o que está acontecendo em Altos no critério Fundeb é uma fraude milionária. Milionária. Nós estamos falando algo em torno de 54 milhões de reais em uma fraude de recursos federais. Agora, aproveitando o que o senhor falou, recursos federais, Fundeb no valor de 54 milhões de reais. Só a fraude. Como isso ocorreu? O que é que os vereadores alegam para a questão da CPI? De que forma essa fraude foi operacionalizada? Vamos lá, isso iniciou no início do ano 2000, né? Quando o prefeito começou a... 2022. O prefeito começou a cooptar lideranças assim, de chegar e perguntar quanto é que você quer. E aquilo começou a soar meio estranho, né? Até porque dinheiro federal não se anda assim, não. Eu comecei a achar aquilo estranho. E começou a fazer reforma em escola, que você gastaria 300 mil numa reforma da escola, começou a fazer a licitação de 1 milhão. Eu digo, oxe, estranho. E aí nós passamos a investigar. Por qual a origem desse dinheiro? Por que estava afrontando assim as licitações que precisam ser feitas, diga-se de passagem, as escolas precisam ser reformadas, mas não da forma que ele está falando. E aí nós chegamos no início desse ano às informações da fraude. O que ele fez? Altos, diga-se de passagem, o município de Altos não tem nenhuma escola de tempo integral. Zero. Zero. A única escola de tempo integral que tem no município de Altos chama-se 7 Rama Boa, do governo do estado. Perfeita funcionamento. 7 da manhã, 5 da tarde, com refeitório, com armários, com comida decente, alimentação decente, né? Tudo climatizadozinho lá. O atual prefeito cadastrou todos os alunos do município, algo em torno de 6.900 alunos, em tempo integral. Sendo que não existe nenhuma escola tempo integral. Mas cadastrar como se não tem nenhuma? Cadastrou, porque o sistema, você digita e ele aceita. Quer dizer, o gestor coloca lá, são 5.000 alunos em tempo integral. 6.900 alunos foi cadastrado. O que aconteceu com isso? O recurso que era Y triplicou.
Triplicou. E o que é que vem junto com isso? A corrupção. A corrupção. Mas, deputado, vamos só analisar aqui, antes do senhor continuar, só o início. Mas só esse cadastramento já é grave. É muito grave. Porque o senhor falou 6.900 estudantes cadastrados, todos, em tempo integral. Sem ter uma escola em tempo integral. Sem existir uma escola em tempo integral do município, aí é uma fraude milionária. Os recursos vieram e estão vindo. A merenda, suco com bolacha. Existe outra coisa mais grave. Está existindo alternância de alunos para poder estudar. Por quê? Ele fechou 23 escolas. Fechou, lacrou. E aí os alunos vão estudar, vamos supor, o aluno que faz a 6ª série estuda hoje. Amanhã ele não estuda mais. Quem estuda é o da 7ª naquela sala. E esse, segundo dizem, alunos remotos. Cara, como é que... É um troço louco. É um troço louco que está acontecendo. Aí vem a corrupção. Uma série de licitações fraudulentas de reformas. Ele está fazendo a reforma da reforma. Ele pinta dizendo que é uma reforma, depois derruba dizendo que é uma reforma. Né? E está lá as placas. Então nós pegamos essas informações, denunciamos ao Ministério Público Federal, denunciamos ao Ministério Público Estadual, denunciamos no Tribunal de Contas e à Polícia Federal. Né? E o processo está bem adiantado no caso das licitações fraudulentas. Eu vou dizer outra coisa. Nós saímos de uma pandemia agora, não saímos? Sim. 2020, pandemia, né? 2021, praticamente o ano todo, pandemia. Pois em 2021 ele fez uma compra de R$580 mil de livro, sem licitação, em uma empresa na prima dele. Não foi feita licitação, por conta da pandemia. Inexigibilidade, né? E pagou para os alunos que estavam estudando remoto, né? Douglas, você não pode, o gestor, a lei das licitações, você tem que fazer o processo corretinho. Existe o processo de dispensa, inexigibilidade, existe, mas com seu primo. Mas mesmo assim são casos específicos. Sim, mas com seu primo, né? Totalmente direcionado, foi. Fizemos as denúncias e o advogado dele entrou com um pedido de segredo de justiça. Está lá o processo. Está em segredo de justiça? Está em segredo de justiça. Mas como segredo de justiça se os recursos são públicos? Mas pediram. Entramos com a denúncia de fraude em licitações na ordem de uma fraude de aproximadamente R$8 milhões na reforma das escolas, reforma das reformas. Esse processo andou, o Ministério Público está nos finalmente para fazer o parecer final. E fizemos a denúncia da fraude das escolas de tempo integral na CGU, no Ministério Público Federal e na Procuradoria-Geral da República. Né? Todos os entes estão cientes. Agora, cabe a fiscalização, cabe a visita em loco, comprovação. E comprovado, que está comprovado, são números, são dados, são documentos, né, que se respondido na forma da lei. Né? Num período que nós vivemos, Douglas, né, de transparência, que todo mundo está atento a tudo, viver com gestores que trabalham com fraudes, com gestores que fazem a corrupção ativa e passiva. O negócio em autos de corrupção é muito sério com a atual gestão. Em termos de CPI, deputado, como é que está a composição lá na Câmara? Como é que está a possibilidade de concretização da comissão parlamentar de inquérito? Foi pedida a CPI pelo vereador Zé Hernandes, foi assinado pela vereadora Regina Catarina, foi assinado também pelo vereador José Wilson. Falta 2 assinaturas. Tem 2 vereadores ligados a ele que dizem que não tem nada, isso aí não. Se não tem nada, então assina, né? Se não tem nada, serve até para comprovar que realmente não teve nada. Pode assinar e vamos ver se não tiver nada, né? Estão aguardando. Vai para a próxima sessão. E aí são necessários 5 nomes. Tem 3 nomes já? Tem 3 nomes, falta só 2. Agora, no caso específico desses alunos, é que eu considero grave, porque, como o senhor disse, se houve um registro no sistema do MEC, o registro do MEC, de que
todos, mas não é só um ou dois, são todos os alunos do Sistema Municipal de Ensino cadastrados do MEC, ou melhor, recadastrados do MEC, como alunos de escolas de tempo integral. Então isso quer dizer, aqui é uma questão de raciocínio lógico, se você cadastra todos os alunos como alunos de escolas de tempo integral, isso quer dizer que todas as escolas de aula são de tempo integral. Isso é um raciocínio lógico, não precisa ser advogado, nem... Como o senhor está afirmando que não existe nenhuma escola de tempo integral? Não existe uma, do município não. Então veja, você imagina, aí claro, como é a escola de tempo integral, como o senhor disse, há um acréscimo nos recursos. Triplica, porque aí você tem mais horas de aula, reforço, aí tem a estrutura que tem que modificar, alimentação. O que é a escola de tempo integral? É o aluno estudar de 7 às 5 da tarde, né? Onde ele tem laboratório, onde ele tem quadra poliesportiva para fazer o... Aula de reforço. Um refeitório com cardápio baseado pelo nutricionista, onde você tem... O que uma alimentação digna diz ter, né? À tarde, você vai para análise dos estudos que foi feito pela manhã, né? Enfim, é uma série... Você tem vestiários, cada aluno tem que ter o seu armáriozinho para deixar suas coisas assim, para trocar a roupa, tomar um banho. Não, eu estou dizendo que está tendo revezamento de aluno, né? Sem falar do transporte escolar. Contratou uma empresa lá, que o ônibus já pegou fogo. Pegou fogo? Pegou fogo, o ônibus pegou fogo. Quebrou barra de direção e passou por cima de um carro de uma professora, quase mata a mulher, teve várias fraturas, né? Já desceu ladeira sem freio. Com alunos? Não, nesse dia estava sem aluno. Estava sem aluno. Mas no dia que pegou fogo estava com aluno. No dia que passou por cima do carro da professora estava sem aluno. Você quer saber, essa fraude chama aproximadamente 54 milhões. Quantos ônibus escolares dava para se comprar? Eu lhe digo. 54 ônibus escolares, novo, climatizado, para botar para os alunos rodarem. Faria 17 escolas de tempo integral, padrão FNDE. 17? 17. Quantas escolas mais ou menos Altos tem hoje? Olha, na época da Patrícia, da ex-prefeita Patrícia, tinha 60, né? Ele fechou 23, eu acho que deve ter uns 38, 39. Vamos colocar aí 40 escolas. Quer dizer, você teria considerado praticamente a metade das escolas em tempo integral. Todas de tempo integral, padronizadas. Padrão FNDE. Não, que ele reforma pintando, depois derruba o que ele pintou, aí faz uma reforma para uma licitação de um anexo, depois na mesma escola faz outra reforma para construir um galpão. É assim. Deputado, como é que está... Fracionamento de licitações. Como é que está essa questão da composição política? Nós, inclusive, tratamos aqui, já faz um tempo, da sua aproximação com o Neto Delmiro, duas grandes lideranças de Altos. O Neto Delmiro teve uma votação... Teve, muito boa. Muito boa em Altos, né? Então, foi uma sinalização de composição para a próxima eleição. E como é que está essa composição essa conversa com as lideranças, com os vereadores, enfim, como é que está hoje a situação da sua pré-candidatura? Acontece diariamente, né? Essa semana que passou, nós conversamos com algumas lideranças que não estavam assim alinhadas, e agora já conversamos, né? Hoje, Douglas, nesse momento, nós temos 3 blocos partidários, que é a federação com o PT, o Cidadania e o Republicanos. Já temos algo em torno de 30 pré-candidatos. A vereador? A vereadores. Aí hoje tem o quê? O seu PT, Neto Delmiro O Neto Delmiro está sem partido agora. Está sem partido? Ainda vai aguardar o local da filiação. Vai aguardar a filiação. Nós conversamos. Mas aí lá, então vamos lá. A partir do ponto de vista, como o senhor disse, da federação. Então, PT, PC do BPV. Sim. Não é? Aí quais são os outros partidos? Cidadania e o Republicanos. Tem mais, porque isso não adianta você espalhar muito, que fica difícil você administrar, né? Eu acho que três blocos dá pra gente fechar bacana. Como é que... 3 chapas de... 3 chapas. 3 chapas em Altos? 3 chapas proporcionais, 3. Como é que tem sido esse contato com as lideranças, esse contato com a população, essas visitas? Como é que você tem avaliado o resultado desse trabalho? Esse final de semana mesmo eu passei ele todo visitando, né? Visitei várias localidades da zona rural e, assim, existe muita reclamação no aspecto daquilo que foi prometido e não foi cumprido, né?
Abastecimento de água. A cidade de Altos hoje sofre um verdadeiro caos no abastecimento de água. Zona rural e interior, né? Se prometeu muito, Douglas, e assim, o verdadeiro gestor é aquele que administra cumprindo o que ele prometeu. Não adianta você prometer aquilo que você não pode cumprir, né? Então, se prometeu lá a Bolsa Família de R$100 para todo mundo, o mais carente. Bolsa Família Municipal. Municipal. Bolsa Família, eu fiz uns cálculos básicos lá hoje. Se ele fosse implantar essa Bolsa Família, daria em torno de R$600 mil mês para pagar com FPM. Como é que ele vai prometer aquilo que ele não pode cumprir? Prometeu que construiria 15 unidades básicas de saúde. Prometeu que não fecharia nenhuma escola, abriria escola, fechou 23 no segundo ano. Então, assim, a Altos vai ter a oportunidade de ter um candidato gestor, administrador, e que trabalha com a realidade, conhece as pessoas, conhece o município, né? E que tem serviço prestado. É isso. No nosso governo, o povo vai ser respeitado. Deputado, queria agradecer sua presença e convidá-lo para voltar outras vezes para tratar de política e também do quadro sucessório no município de Altos, que é um dos municípios mais importantes do Piauí, próximo a Teresina, e andou especulando lá, porque o atual prefeito tem uma pergunta, declarou apoio a deputados da base governista e levantou-se a possibilidade do governador ficar neutro. Essa possibilidade é zero. Eu vou dizer a resposta do governador. O prefeito já quis tirar foto do governador 3 vezes. Sabia? Foto lá do governador? Foto do governador disse zero. E disse assim, se você insistir, você vai passar vergonha. Desse jeito. Então, a orientação do governador, ele não apoia quem não o apoiou em 2022. Ponto. Ele não apoia quem não apoiou em 2022. Ponto. Seja ele quem for. Ou seja, o governador estará no seu palanque. Juntos e misturados. E trabalhando pela cidade de Altos.